Está entrando no ar o programa evangélico A Palavra Original. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Cantam irmão Adriano e Ludmila, nada vale sem amor. Me ajuda, quero oferecer. Mas quero a Ele mostrar em Cristo amor verdadeiro. Cristo quando aqui andou, assim por Ele foi feito, que eu possa, Senhor, de todo o coração, ao querido irmão compreender. Como Cristo ensinou, me ajuda, quero oferecer. Que eu possa, Senhor, de todo o coração, ao querido irmão compreender e servi-lo com amor, como Cristo ensinou, me ajuda, quero oferecer. Nós desejamos uma boa noite no precioso nome do Senhor Jesus Cristo a cada um de nossos irmãos ouvintes. Nós abrimos um parênteses para saudar muitos irmãos que pedem para ser lembrados. Irmãos em Breu Branco,
irmãos em Tucuruí, aqueles que não estão no alcance da emissora, todavia através do aplicativo da própria rádio FM 93, eles têm acesso ao conteúdo da nossa programação nesse exato momento. Irmãos em Macapá, que nós temos um apreço especial por saber que estão nos ouvindo, irmãos em Medicilândia, irmãos em Uruará e muitas outras localidades. Breu Branco, exatamente, e o irmão Osmar com sua família aí, são muitos irmãos. Deus abençoe, irmãos no Açurindi, o pastor Francisco Nazareno, que está acompanhando nesse exato momento. E Deus abençoe. São muitas pessoas que pedem para ser lembrados, amigos nossos aqui na cidade que acompanham, não perdem essa programação. Que Deus possa recompensar e abençoar. Sabendo que dentro dessa nossa programação nós temos nesta ocasião o sinal. Bem entendido que o sinal era um preço requerido. Veja só que a mensagem, amados ouvintes, amados irmãos, ela é uma continuação, uma mensagem, ela é uma continuação da outra. A Bíblia, sabendo que ela é o ajuntamento de livros, biblos, a origem etimológica do nome, é o ajuntamento de livros. São 66 livros, composto por aproximadamente 40 autores. E ela não se contradiz. Você toma desde o Pentateuco, os primeiros 5 livros de autoria de Moisés, como nós bem sabemos, e você vai chegar até o Apocalipse de João, que por sinal quer dizer revelação. E todo esse ajuntamento de livros, essa Bíblia, ela não se contradiz, embora esses homens, muitos deles, por que não dizer 99%, não se conheceram. Foram até de milênios diferentes. Suas escritas foram de milênios diferentes. E ela não se contradiz. Agora, por que nós teríamos uma mensagem hoje que contradiria a própria Bíblia? Veja só, dentro de 6.000 anos, nós temos a Bíblia. Começando lá no Gênesis, vindo até o Apocalipse. Não se contradiz. E hoje nós iríamos contradizer a Bíblia? Nós iríamos trazer uma mensagem, uma palavra que não tem coerência, 100% de coerência com a Bíblia? Nós temos os 7 mensageiros, as 7 igrejas da Ásia, como nós sempre citamos, Apocalipse capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 20, mais especificamente. Então, cada estrela daquelas 7 estrelas representa um mensageiro. Está bem explicado lá. Agora veja só que no meio daquele castiçal de ouro estava o próprio Cordeiro. Então, veja que daquele castiçal fumegava o fogo para dentro daquele candelabro fumegava o fogo para aqueles 7 castiçais. E sobre cada um daqueles castiçais estava uma estrela, representando um daqueles mensageiros, obviamente, para cada uma daquelas 7 igrejas. Está bem explicado ali também. Não tem dúvida quanto a isso. Agora veja só que quando aquele fogo era aceso, naquele primeiro castiçal, aquele fogo que fumegava de dentro daquele candelabro, ele então obviamente já
já ia incendiando o próximo cartiçal. Não precisava ser aceso outra vez. O fogo do primeiro cartiçal da igreja de Éfeso, cujo mensageiro foi Paulo, a primeira estrela foi Paulo, então ela já pegou, obviamente, na segunda era. E assim foi até chegar na sétima. Então, entendemos que o mesmo fogo que incendiou na primeira era, ele tem que incendiar na última, na sétima. Todavia, sendo a mesma mensagem que começou na era de Éfeso, é a mesma com a qual Deus terminará na era de Laodiceia. Por isso que o apóstolo São Paulo, ele teve ousadia no pregar a sua mensagem, dizendo: ainda que eu, ou um anjo do céu, Gálatas capítulo 1, versículo 8, pregue uma mensagem diferente. Olha a ousadia de Paulo. Ainda que eu, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente do que eu tenho anunciado, que seja anátema. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, porque eu recebi do Senhor, melhor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que o que eu vos mando é mandamento do Senhor. Tudo isso é citação do apóstolo São Paulo. Está aqui porque que aquela visão que o profeta de Deus enviado a nós na sétima era, tendo ele a mesma missão que Paulo teve na primeira era, sendo ele aquela estrela que tinha que brilhar na sétima era sobre aquela igreja de Laodiceia, sobre esta igreja de Laodiceia. Então ele disse: se os de Paulo entrou, os meus também entram, porque eu preguei a mesma mensagem que Paulo pregou, sem titubear. Se Paulo disse que era indecente para a mulher pregar, ela devia ficar calada dentro da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, ele chegou e pregou a mesma doutrina do apóstolo São Paulo. Até porque a doutrina daquele mensageiro não era dele. Ele era simplesmente um instrumento. Quem aplicou o sinal não foi Moisés. Ele era simplesmente um instrumento. Quem trouxe a doutrina do Cordeiro não foi Moisés, ele era apenas um instrumento. Mas ai daquele hebreu que não aplicasse o sinal na sua casa. Seria a morte do primogênito, sem dúvida. Ai daquele homem que não aplicasse o sinal na sua casa, que não tomasse o cordeiro de 1 ano e guardasse do 10º até o 14º dia do mês, lavasse aquele cordeiro e então o sacrificasse, aparasse aquele sangue e passasse nas vergas e na ombreira na porta da sua casa, representando que naquela casa um cordeiro havia morrido. Aquele sangue estava ali dizendo que naquela casa um cordeiro havia morrido. O sangue era simplesmente um aplicativo, ou seja, um indicativo que aquilo representava que aquela casa estava debaixo da morte de um cordeiro, debaixo do indicativo. Por isso estava aquele sangue na porta. Agora veja só, nós trazemos isso, como nós vimos ontem, nós trazemos isso para o Novo Testamento. O que é o sinal hoje? Sob qual sinal, qual indicativo que a nossa casa deve estar hoje? Obediência. A única coisa que nos dá direito ao sinal, que é o batismo com o Espírito Santo, é a obediência completa à palavra de Deus. É a obediência completa. Só estavam debaixo do sinal na primeira era da igreja, cuja era é Éfeso e o mensageiro foi o apóstolo São Paulo, aqueles que estavam em obediência ao que o apóstolo São Paulo trazia a eles. Agora veja só,
se o que Paulo trouxe foi mandamento do Senhor, e esse mensageiro, cuja mensagem nós temos a felicidade de ter recebido, porque em Mateus capítulo 10, versículo 41, nós encontramos a seguinte afirmação: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recusa, tá aí, é o oposto. Quem recebe, recebe o galardão. Quem não recebe, obviamente, não tem esse galardão. Então não vai ter a oportunidade de ter o sinal guardado em sua casa, de estar debaixo do sinal. Então vamos lá. O profeta nos diz assim: agora, primeiramente, o que é um sinal? Um sinal é um indicativo. Realmente o dicionário diz que o sinal é um indicativo de uma passagem, preço pago. Veja que a passagem ou um preço requerido que foi pago. É como a passagem de estrada de ferro ou uma passagem de uma empresa de ônibus. Você entra e compra sua passagem e então lhe dão um bilhete. Eu abro parênteses aqui na leitura e digo: quando você tem na sua mão o bilhete da sua passagem, você vai e marca, seja numa empresa aérea, ou rodoviária, ou ferroviária, ou hidroviária. Você pega uma passagem, um canhoto fica com você ali. E aquilo te dá direito a viajar. Naquele dia determinado, pelo qual você pagou a sua passagem, você tem direito de adentrar àquela condução e assentar no seu lugar, o qual fica reservado. É para você. Está ali especificando naquele bilhete. E você tem o direito de adentrar àquela condução e só descer no seu destino, pois você pagou aquele valor para ser conduzido até tal. Ninguém te tira dali até que você chegue ao seu destino, pelo qual você pagou o preço. Então, potencialmente naquele bilhete você tem a viagem toda na sua mão. Se você perder aquele bilhete, é uma burocracia para você conseguir viajar. Embora hoje tudo informatizado facilitou muito. Todavia, é aquele bilhete que te dá a garantia que você tem a sua viagem. Que você pagou pela sua viagem. Então veja só, o sinal ali no Velho Testamento, sendo aquele sangue daquele cordeiro passado nas ombreiras e nas vergas e na ombreira da porta, representava exatamente um preço pago. Uma vida havia sido ceifada ali de um cordeiro para que aquela casa tivesse debaixo do sinal. Traga isso ao Novo Testamento, não se esqueça. Alguém teve que pagar o preço por nós. E sabe quem foi? Aquele que não conheceu o pecado, disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. O qual não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele como? Somente de olharmos em sua palavra? Somente de lermos a sua palavra e não guardarmos? Amigos, irmãos, ouvintes, nós lermos a palavra de Deus e não praticarmos e não guardarmos a palavra e não atentarmos com diligência a ela, conforme Hebreus 2, versículo 1, 2 e 3, sabendo que nem os anjos que a desobedeceram foram poupados, quanto mais nós que fomos feitos um pouco menor que os anjos, seríamos poupados em desobedecê-la? Volto a dizer, teria eu oportunidade de distorcer a mensagem do apóstolo São Paulo, permitindo que uma mulher suba no meu púlpito e pregue a palavra de Deus, usando assim de autoridade sobre os demais que estão ali ouvindo? Seria eu maior que Paulo? Repito a citação, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34.
teria eu esse direito de dizer que uma mulher pode cortar o seu cabelo? O apóstolo São Paulo também nos diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15, que o cabelo dela foi dado em lugar de véu. Você, irmã, que coloca um pano sobre a sua cabeça, você não está fazendo nada. Se você tira as pontas do seu cabelo, se você corta o seu cabelo, se você não corta, você tem esses seus cabelos no lugar do véu. Então, obviamente, você não precisa de usar véu. Você já tem um véu naturalmente na sua cabeça, dado pelo próprio Deus. E isso é o que ele reconhecerá, um sinal que você carrega em sua cabeça, sinal de poderio por causa dos anjos. Volte um pouquinho na leitura e vá até o versículo 10 do referido capítulo que eu citei, capítulo 11 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ela carrega em sua cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Então, minha amiga irmã denominacional, se você cortava os seus cabelos até o dia de hoje e você não tinha consciência do que estava falando, suas orações não eram ouvidas. Se você, a partir de hoje, carrega essa consciência, não corte os seus cabelos, para que você então tenha poder na sua oração sobre os seus filhos. Quando você soltá-los nesse mundo pecaminoso da forma que está, e você fizer uma intercessão ao deixá-los ir para a escola, muitas vezes colocando nas mãos de professores ímpios, que não têm consciência do que é um lar cristão. Muito embora há professores bons, naturalmente, que exercem bem a profissão, mas estou falando de professor cristão, que coloca os filhos para orar, coloca os alunos para fazer uma oração na sala de aula, como faziam no meu tempo. Tive bons professores católicos que pedia para nós fazer uma oração. Oração. Não era uma reza, não era algo repetitivo. Oração é aquilo que flui da sua alma. A reza é algo repetitivo, é algo decorado. Muitas vezes, muitas orações se tornam rezas. Deus não recebe aquilo. Mas veja só, colocava os alunos para fazer uma oração, falar com o Papai do Céu. E nós orávamos. Então, irmã, quando você faz isso, suas orações são ouvidas. Se você tem na sua cabeça um sinal de poderio por causa dos anjos. Reitero a afirmação, citando outra vez, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10. Então vejam só, esse sinal é um preço pago. A palavra, a mensagem é um preço pago para que nós tivéssemos acesso à palavra na sua íntegra. A mensagem veio nos esclarecendo em nome do Senhor Jesus Cristo, mostrando esse batismo correto. O batismo que Paulo, a primeira tocha, digo melhor, a primeira estrela brilhou sobre a igreja de Éfeso. Então veio o mensageiro, a sétima estrela, brilhando agora na era de Laodiceia para nós, mostrando o mesmo evangelho. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus, como tem anunciado seus servos os profetas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados ouvintes, volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário, nessa emissora, se o Senhor nos permitir. Nossa programação vai ao ar de segunda a sexta, às 20 horas e 30 minutos, encerrando às 21 horas. Se você desejar entrar em contato conosco também, nós temos o telefone que atende o WhatsApp, prefixo 93 99207 3704. 99207 3704. E vamos ficar ouvindo o hino de saída, Adoração. Tenhamos todos uma boa noite com Jesus.
sem saber quem eu sou. Pois quem eu fui não importa, a cédula antiga Jesus já rasgou. Naquela lista estava escritos os pecados que eu cometi. Mas pude ler num instante, escrito com sangue, eu perdoo a ti. Minhas vestes foram lavadas, os pecados foram cobertos, e o preço do meu resgate foi pago. Com o sangue de um inocente, o culpado foi inocentado. Com carinho e amor tão puro, fui adotado. As cenas são comoventes de um ser inocente morrendo por mim. Foi desprezado, humilhado, e minhas transgressões carregou sobre si. E hoje a paz que eu tenho, castigo pra ele, na cruz se tornou. Os pecados foram cobertos, e o preço do meu resgate foi pago. Com o sangue de um inocente, o culpado foi inocentado. Com carinho e amor tão puro, fui adotado. Minhas vestes foram lavadas, os pecados foram cobertos, e o preço do meu resgate foi pago. Com o sangue de um inocente, o culpado foi inocentado. Com carinho e amor tão puro, fui adotado.